para a gente confeccionar aqui o nosso jogo de banheiro Miriam. Eu fiz esse jogo de banheiro em homenagem a uma das minhas amigas artesãs, né? Lá do meu grupo do WhatsApp. E eu vou estar fazendo isso ao decorrer aí desse ano de 2024. Estamos agora em agosto, tá? De 2024. Então eu vou fazer peças aí e homenagear as minhas amigas lá do meu grupo. Comecei pelas meninas mais antigas que estão comigo desde 2020 de outros grupos. E no decorrer aí vai ter muitas peças lindas aí com nomes aí de amigas minhas que são amigas antigas e amigas recentes também, crocheteiras, arteiras aí, artesãs de sucesso, tá? Então, para fazer o nosso jogo de banheiro Miriam, e vai ter a passadeira também depois do jogo de banheiro, tá? Eu vou estar fazendo uma passadeira aí para vocês. Eu gosto de fazer 5 peças primeiro: tapete, pé do vaso, tampa do vaso, porta-papel e caixa acoplada. Depois eu faço uma passadeira e faço o vlog aí para vocês de todas as peças. Tá bom? Eu tô fazendo os vlogs separados. Tipo, vou fazer o tapete, eu faço o vlog separado. Vou fazer o pé do vaso, faço o vlog separado. Então, pra tá confeccionando aqui o nosso jogo de banheiro Miriam, vou utilizar os barbantes lá da FFA Barbantes, tá? Um barbante 85% algodão, 15% outras fibras. Tem o contato deles aqui. Tem kits promocionais. Tem vídeo de kits promocionais aqui no canal. Tá? Já postei meu videozinho agora de agosto. Tem kits maravilhosos. Para você que não conhece ainda os barbantes FFA, tem o kit número 1 que tem todos os produtos da FFA e você pode estar adquirindo o seu kit aí para conhecer os barbantes artesanais da FFA. Lá eles têm rolo de 600 gramas, 1 kg e 2 kg, tá? Esse aqui é o de 600, o de 600 vem 590 metros e o Tex é 885. Eu uso só fio 6 aqui para confeccionar as minhas peças, tá? Eu vou utilizar aqui o marrom claro, essa cor maravilhosa do marrom claro. Vou estar utilizando também o caramelo, que é um tom, né, abaixo do marrom claro. Esse aqui é o caramelo, olha que cor mais linda, gente, é um barbante macio e eu super recomendo. Já trabalho com eles há mais de 3 anos. Vou estar utilizando também esse multicolor aqui maravilhoso, que é um tom de vinho com bordô, ele é bem escurão, ó, bem lindão. Eu vou estar utilizando ele, que é a cor 43, tá? O multicolor deles é 200 gramas, Tex 885, 226 metros, número 6. Qualquer dúvida, pode deixar uma mensagem sobre o barbante que eu estarei respondendo na medida do possível. E vou utilizar também esse verde lindão aqui, maravilhoso, que é o verde 38, tá? Pessoal, resolvi mudar o verde, tá? É que eu tava procurando aqui a cor pra me falar pra vocês que esse verde meu aqui da FFA tá sem o rótulo. Mas é um verde bem escuro, ó. Ele é o verde, eu tava até procurando aqui pra mostrar pra vocês. Ele é o verde musgo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele é o verde musgo, a cor 55, tá? Ó, quando você entrar em contato lá com a FFA, a Fran vai te mandar a tabela de preço e de cores. Olha quanto multicolor que tem lá, meu povo. Tudo isso aqui é multicolor, tá? Quando ela mandar, ela vai te mostrar aí as cores que tem disponível. Olha, de fio normal, 85% algodão. O tanto de cor que tem. Então, eu mudei aqui. Vou usar o verde, tá? A cor 55. Então, bora lá começar nossa aula? Com a minha cor aqui, 43, você pode utilizar a cor que você quiser aí. Eu vou estar fazendo o nosso squarezinho. Para trabalhar nossa peça, vamos utilizar esses squarezinhos aqui. Então, eu vou confeccionar aí com vocês. Deixa um pedacinho de fio, tá? Para depois da gente arrematar. Eu introduzo a agulha aqui ó, por baixo do fio, dou uma laçadinha nele para iniciar minha correntinha. Você pode iniciar aí do jeito que você está acostumada. Já travo minha primeira corrente, 2, 3, 4, 5 correntes para iniciar o nosso square. Venho aqui, ó, volto na primeira correntinha e puxo o ponto baixíssimo. É nesse mini círculo que a gente vai estar trabalhando o nosso square. Subo 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, venho dentro do mini square e trabalho meu ponto alto. Laço meu fio novamente e trabalho mais um ponto alto. Completei 3 pontos, contando com as correntes do começo.
duas correntes de intervalo, laço meu fio, venho dentro do mini círculo e trabalho um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Já fiz mais um bloquinho de 3 pontos. Duas correntes de intervalo, laço, venho dentro do mini círculo e trabalho novamente mais um bloquinho de 1, 2, 3 pontos altos. Duas correntes de intervalo e completo meu último bloquinho aqui para formar meu quadradinho, né? Meu último bloquinho de 3 pontos altos. Antes da gente fechar o quadradinho, ó, eu venho e dou uma puxadinha nesse fio aqui, porque ele dá uma fechadinha no meio aqui do nosso quadradinho, tá? Eu fecho meu quadradinho aqui assim, ó. Eu laço meu fio na agulha. Venho aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu trabalho um ponto de ladinho aqui, ó. Mas é um meio ponto alto, eu não vou tirar duas vezes, eu vou tirar tudo junto, ó, os 3 lacinhos. Porque daí meu fio já fica aqui no meio, tá? Pra gente já subir a segunda carreira. 1, 2, 3 correntes para a segunda carreira. Agora, nesse espacinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos para trabalhar uma quina. Completei 3, né, com as correntes, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de intervalo, venho no próximo espaço aqui, trabalho minha quina novamente. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos no mesmo lugar. Aí vocês vão observar que na quina, quando eu faço essa quina aqui, são 2 correntes de intervalo, ó. Na quina são 2 correntes. E para passar de uma quina para outras, é uma corrente só de intervalo, tá? Então, você vai repetir isso. Uma corrente de intervalo faz a quina, uma corrente de intervalo e faz a quina. E eu volto aqui com vocês pra gente fechar o nosso square. Cheguei aqui, ó, no final, trabalhei todas as quinas, tá vendo? Ficou bem bonitinho meu quadradinho. Agora, eu faço, como eu vou fechar, né? Eu faço uma corrente de intervalo, venho aqui na terceira, puxo um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto meu fio. Puxo ele todo, tiro ele, né? Dou uma travadinha. Eu vou passar esse fio pegando só o fiozinho de trás, ó. Vou dar umas laçadinhas. Pegando só o fiozinho de trás, dou uma escondidinha no nó. Pode pular as 2 correntes da quina, ir para os pontos altos. E eu deixo esse fio sempre ou na correntinha de intervalo ou na quina, para depois a gente arrematar. Pulo a correntinha de intervalo, vou deixar ele aqui na pontinha dessa quina, ó. Venho aqui na correntinha da quina e puxo meu fiozinho para trás. Porque depois eu já vou arrematar, quando eu for arrematar, vocês vão ver por que eu deixo na quina ou eu deixo nessa correntinha de intervalo aqui, que dá para esconder o nozinho, ok? Então, o nosso quadradinho da vovó, nosso square, tá? Nossa florzinha aí, do jeito que você quiser chamar, está pronta para começar a confeccionar a nossa peça. Para confeccionar a nossa peça, nós vamos precisar de 2 florzinhas, tá? 2 square aí, para trabalhar tanto o pé do vaso, você pode estar vendo essa parte ou no pé do vaso, tanto na tampa do vaso, tá? Na tampa e no pé do vaso a gente vai utilizar 2 florzinhas. Agora eu vou começar a parte do verdinho, ok? A emenda. Vou pegar meu primeiro square aqui, vou amarrar na quina. Bem bonitinho, que faz um nozinho bem justinho, tá? Bem apertadinho, depois a gente vai arrematar esse fio. Aí, eu vou iniciar aqui, ó. Põe o fiozinho lá pra trás. Aí, onde eu amarrei aqui, eu vou puxar 1, 2, 3 correntes. Vou fazer a minha quina. Então, eu vou trabalhar mais um ponto alto e mais um ponto alto, completando 3, contando com essas 3 correntes do início. Aí, você vai fazer 2 correntes de intervalo, laça seu fio e faz mais 3 pontos altos para completar o seu bloquinho aqui da quina, tá? A nossa quina é sempre 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, ok? Ficou bem bonitinho assim. Uma corrente de intervalo, venho aqui nesse espaço e trabalho meu bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Ó, ficou bem bonitinho assim.
uma corrente de intervalo, venho aqui nessa quina e trabalho minha quina novamente. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, ok? Então, essa é a primeira fase aqui da base do nosso square. Você vai repetir esse mesmo processo aqui e esse mesmo processo aqui, ok? Então, você vai trabalhar aqui 1, 2, 3 quinas completas com o bloquinho aqui no meio igual esse, com as correntinhas de intervalo. Trabalhou a quina, trabalha o seu bloquinho sozinho aqui igual esse. E aí, quando chegar aqui, você trabalha só 3 pontos altos e uma corrente, metade da quina. Porque daí a gente já vai emendar, fazer o processo de emendar a próxima florzinha aqui, tá? Pra já dar segmento aí à nossa peça. Cheguei aqui usando aquele padrão que eu orientei vocês, né? Fiz aqui meus 3 pontos, uma correntinha, que é metade da quina, laço, pego meu outro squarezinho, vou tirar esse pelinho daqui, meu outro squarezinho, laço e venho aqui, ó, trabalho na base da quina do segundo square, ó. Tá vendo que eu tô segurando esse aqui com a mão, trabalho apoiado, tá? Pra o seu crochê ficar bem bonito, ó, ficou assim. Agora eu vou... Depois que eu fiz os 3 pontos aqui na segunda flor, eu viro essa aqui de frente pra mim, porque agora eu vou prender nela e vou fazer aqui onde ainda não tem nada, tá? Vou pegar aqui no primeiro espaço aqui, não vou fazer corrente de intervalo, porque eu vou prender com ponto baixo, que fica mais bonitinho. Laço, venho aqui onde não tem nada e trabalho meu bloquinho de 3 pontos altos nesse espacinho aqui, ó. 2, 3 pontos altos. Vou lá onde já tá feito o verde, no próximo espacinho, prendo meu ponto baixo. Laço, venho aqui na quina, trabalho 1, 2, 3 pontos altos. Ó, já fiz metade da minha quina, ó que bonitinho que fica, tá vendo? Fiz metade da minha quina. Trabalho uma corrente, porque na quina precisa dessa corrente. Vou lá na quina onde já está feito, prendo ponto baixo, uma corrente, laço e venho completando minha quina. É assim que a gente faz a emenda, ó. Termina com os 3 pontos altos aqui para completar o bloquinho, né? A quina. E já está emendado aí uma florzinha na outra. Fazendo assim, você pode emendar quantas flores vocês quiserem aí para fazer peças grandes também. Passadeira, centro de mesa, tá? E pode ser feito com outras flores também, que vocês já estão acostumados aí. Faz uma correntinha, venho aqui, faço meu bloquinho de 3 pontos altos, igualzinho a gente já fez na sequência ali, eu vou dar uma acelerada, tá? Uma correntinha, repete sua quina, porque como são só 2 florzinhas, dá pra gente fazendo aqui a repetição da quina, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, pra gente já fazer o fechamento dessa base aqui e começar a nossa tampa do vaso, ó. Fica assim, bem lindinho. Uma corrente, vem aqui no espacinho, trabalha os 3 pontos altos e segue a vida aqui pra gente poder fechar essa parte. Uma corrente, repete sua quina, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, venho aqui, ó, já vou fazer o fechamento, tá vendo? Trabalho meu bloquinho de 3, ó, vai ficando bem bonitinho assim. Às vezes eu dou uma acelerada, mas quando eu faço o processo eu mostro, ó. Uma corrente de intervalo. Agora essa quina aqui que tá incompleta, nós vamos fechar ela, ó. 1, 2, 3 pontos altos. Repete, né, os 3 pontos, aí você faz uma corrente, vem aqui nesse meinho aqui, prende um ponto baixo. Pronto, ó, fechei, circulei todo o meu squarezinho agora. Vamos fechar essa outra. Uma corrente de intervalo, venho aqui, completo a quina com 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, uma corrente de intervalo, venho nesse espacinho aqui, faço meus 3 pontos altos para completar aqui, vamos fechar a nossa base no fio verde. Uma corrente, venho na terceira aqui, ó, puxo um ponto baixíssimo,
uma corrente, corto meu fio. Puxo todo esse fio, travo ele. Vou passar por alguns pontos, pegando só no fiozinho de trás, ó. Na hora de arrematar, eu explico pra vocês. Pula as duas correntes, pode pular, que a gente vai trabalhar em cima dela. E passa só por cima dos pontos altos. Pula a corrente de intervalo, ó. Eu pego só no fiozinho de trás. E deixo aqui, eu sempre deixo meus arremates ou na corrente de intervalo ou na quina, mas como o fio tá curto, eu vou pegar aqui na corrente de intervalo e vou puxar o fio para trás, e a nossa base verde aqui para fazer a tampa do vaso tá bonitinha, né? Então, quando eu passar uma carreira aqui da nossa próxima cor, eu já venho arrematando esses fios com vocês, ok? Vou pegar então meu fio caramelo pra gente iniciar a base da tampa do vaso. Antes de iniciar ali nossa basezinha da tampa, eu quero mostrar para vocês o molde que eu uso para fazer minhas tampas do vaso, tá? Que eu tiro base por essas medidas. Ó, esse aqui é uma tampa do vaso normal, aquelas tampas de plástico. Eu mostro ela em todos os vídeos. É uma tampa que eu achei, ela tá até manchada aqui de tinta, tá vendo? Eu achei, lavei e tem muitos anos que eu uso essa medida. Então, ela é 40, mas aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma altura de um dedo, mais ou menos, de cada lado. Então, é daqui dessa pontinha até essa pontinha aqui, descendo aqui, ela tem 40 centímetros. E dali, ó, do encaixe, onde encaixa, tá vendo? Dali até aqui a curvinha, ó, que é um dedo de altura, ela tem 44. Então, essa é a medida que eu uso, é a base de todas as minhas tampas, é essa medida. Aí, dali para baixo é onde eu faço os bicos, até essa altura aqui, eu venho com a peça até aqui para marcar a redinha. Eu já marco a redinha antes de fazer o bico, porque depois que você fizer o bico para fazer a redinha, fica bem mais fácil. Então, assista toda a videoaula aí, assista com os mínimos detalhes, que vocês vão ver que legal aí na segunda parte da tampa, eu já ensinando vocês a fazerem a redinha aí, tá? Fazendo as marcações e fazer a redinha. Na primeira parte agora, nós vamos fazer toda a base, até um certo tamanho aqui. Depois a gente vai para a segunda parte, que é a parte onde eu ensino a fazer o bico e a redinha bem detalhada, tá? Minha redinha é bem rapidinha e ela fica bem bonita, tá bom? Então, essa é a base que eu uso. Se você for fazer uma base, eu já até mostrei em outro vídeo. Se você não tiver uma tampa plástica assim, ó, tira o molde em um papelão. Eu vou pegar a minha aqui, peraí. Eu tenho uma mais antiga que essa ainda, que essa coitadinha aqui, velha de guerra, tá vendo? Ela era um isopor, ela tá toda coberta com fita adesiva aqui, ó. Eu tinha cortado primeiro no isopor. Por quê? Porque eu precisava dessa altura, ó. Aquela altura mais ou menos de um dedo, que tem aquele isopor mais larguinho, tá vendo? Ó, coloquei meu dedo aqui, ó, um pouquinho mais estreito que o meu dedo. Mas eu precisava dessa altura, por quê? Pra não repuxar a redinha, certo? Então, eu usava essa coitada aqui, tá toda detonada. E agora, de uns tempos pra cá, eu coloquei até um papelão nela, pra mim não perder ela. Porque eu fico com duas bases, às vezes eu levo pra algum lugar. Aí eu levo essa aqui mais leve, deixo na bolsa quando eu tô fazendo alguma tampa do vaso aí pra medir. Então, você pode fazer assim, ó, uma base de papelão, cola um isopor, só para dar altura, e vida que segue, você já vai ter o seu molde aí para fazer suas tampas do vaso, ok? Essa aqui é a medida padrão. A medida padrão aí da maioria dos vasos sanitários, ok? Então, com nossas duas florzinhas aqui prontas, emendadas, bonitinhas, a gente vai para a base, né? Vou pegar aqui na quina, ó, qualquer uma das quinas, com o meu fio caramelo. Vou amarrar ele bem fortinho. Aí, eu já vou subir aqui, ó. Vou travar aqui 1, 2, 3 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto. Vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Formei um bloquinho de 3 aqui. 2 correntes de intervalo. E mais um bloquinho de 3 pontos altos. Ok? Fiz minha quina aqui bem bonitinha, ó. Uma corrente de intervalo, venho aqui no espaço e faço um bloquinho de 3. Na segunda carreira vai mudar um pouco, porque na parte oval, nós vamos trabalhar aí os aumentos, tá? De corrente, são 2 correntes. Daí eu explico para vocês direitinho. Uma corrente, bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Uma corrente, repete a quina. 1, 2,
3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, nossa primeira base aqui, que vai se transformar em oval depois, ela ficou desse jeitinho aqui, ó. Uma corrente de intervalo, venho no próximo espaço. Vou só dar uma aceleradinha, que aqui é o básico, bloquinho de 3 com uma corrente de intervalo, bloquinho de 3 com uma corrente de intervalo, até chegar ali na parte da emenda, para me mostrar para vocês. Opa, deu uma... Eu puxei o fio aqui, ele quase caiu. Peraí, deixa eu ajeitar. 3 pontos altos, chegar ali na parte da emenda para me fazer com vocês, tá? Fiz mais um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente de intervalo. Chegou aqui na parte da emenda, tá vendo? Eu faço um ponto alto aqui nessa quina, um ponto alto em cima deste ponto baixo e um ponto alto na próxima quina. Então, tanto essa emenda aqui quanto essa, você vai repetir o mesmo processo, tá? Então, você vai fazer o seguinte, bloquinho, bloquinho sozinho, quina, igualzinho fez aqui do outro lado. Bloquinho, bloquinho, quina. Bloquinho, bloquinho, faz a união aqui igual você fez aqui. Bloquinho, bloquinho, sempre respeitando com suas devidas correntes de intervalo. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês pra gente fechar essa primeira carreira e já iniciar a segunda da nossa tampa do vaso. Cheguei aqui no final da nossa carreira, usando aquele padrão que eu orientei vocês, ficou bem bonitinha. Faço uma correntinha, venho aqui na terceira corrente, puxo um ponto baixíssimo. Vou deixar esse ponto frouxinho para não desmanchar e vou arrematar alguns fios com vocês, tá? Como eu disse, o fio, certo? Deixei o fio verde aqui na quina, passei ele até chegar na quina, aí ele fica escondidinho embaixo dessa quina aqui, que eu já... Opa! Desculpa, o fio que eu amarrei, esse caramelo, ó, ele ficou escondidinho já na quina, porque eu amarrei aqui, certo? Eu vou abrir aqui, vou pegar esse fio, vou transformar ele em 2, ó, 3 fios para um lado, 3 para o outro. Vou colocar essa base aqui de novo na agulha. Vou abrir aqui, ó, vou levantar esse leque, tá vendo que eu fiz no caramelo? E vou passar o fiozinho aqui por baixo, pegando aqui no verde. E amarro meu nozinho. Amarrei aqui, o primeiro nozinho é leve, para não franzir a peça. O segundo você já pode dar uma arrochadinha nele. O terceiro também você já pode dar uma arrochadinha nele, uma apertadinha, né? Corta o fio aí. E você esconde seu nozinho embaixo desse leque, tá vendo? Por isso que eu deixo na quina. É que nem aqui, ó, esse verde que eu queria dizer, ó. Esse verde foi o que eu amarrei no começo, tá? No comecinho. E esse verde é o do final. O do final eu terminei aqui, arrematei, fui andando com ele até aqui e deixei ele na correntinha de intervalo. Eu faço a mesma coisa, ó. Eu desfaço ele, distorço, né, esse fio até ele ficar soltinho. 3 fios para um lado, 3 para o outro. Levanto aqui esse leque caramelo, esse bloquinho caramelo. Puxo ele aqui por baixo, com essa agulha que é maravilhosa. Amarro um nozinho leve para não franzir o fio que eu passei aqui. Outro nozinho mais apertado e um terceiro. Já posso cortar meu fio aqui e esconder meu nozinho embaixo desses pontos do leque do caramelo. Esses aqui eu vou fazer tudo a mesma coisa. Esse verde tá escondido aqui embaixo. Esse escuro aqui tá escondido aqui. Esse aqui do começo eu andei em cima dele também. Eu vou abrir ele, fazer o nozinho, esconder. Por isso que eu deixo meus fios nas quinas de intervalo, tá vendo, ó? Esse aqui, ó, eu terminei, fechei, né, certinho e deixei passadinho já ele na quina. Então, eu posso esconder embaixo desse bloquinho do verde, tá bom? Acompanhe as orientações aí que seu acabamento vai ficar bem bonitão, ok? Vou arrematar os outros fios e já volto com vocês pra gente dar o seguimento. Base da tampa toda arrematada, bonitinha. Vamos seguir, então, aqui a vida, né? Deixei meu fio normal aqui, puxei ele, vou fazer 3 correntes e vou seguir ponto sobre ponto. Ó, 1, 2, né? 3. Trabalhei os 3 pontos. E o aumento vai ser sempre no último ponto de base. Então, 3 embaixo, no próximo 4, no próximo 5 e assim por diante, até a gente chegar no tamanho que a gente precisa para fazer o nosso bico. Então, esse ficou com 4. 2 correntes de intervalo, agora são 2 na parte oval, tá? Faz um ponto, mais um, ponto sobre ponto, né? Mais um, completando o terceiro, e o quarto ponto sempre no último, tá? Então, você vai fazer assim, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6 bases com 4 pontos cada uma, sempre eu aumento no último. E quando chegar aqui eu volto com vocês. E é o seguinte, se você tem dúvida, porque vai ter duas correntes agora no início, nas bases oval e no final. Então, se você tiver dúvida onde começa e onde que termina as duas correntes, coloca uma marcação aqui, ó, neste ponto alto, que é nesse bloquinho aqui da quina, eu coloquei no ponto do meio. Coloca uma marcação aqui, ó, nessa quina aqui, ó, neste ponto alto, só para você saber que no início da parte oval e no final sempre vão ter duas correntes, começando e terminando, tá? Porque aqui na base é uma corrente só. E aqui é a mesma coisa, nessa quina aqui, ó, nessa quina de baixo, você coloca uma marcação, porque quando chegar na marcação, aí você não fica em dúvida se é uma ou duas correntes, tá bom? E nessa quina aqui, ó, também. Então, vou ficar com 4 marcações aqui bem bonitinhas. Se você não tiver marcador, pega esses fiozinhos do arremate aqui, que a gente tira, e coloca, dá um nozinho só, que depois você tira o fiozinho, só para ter essa marcação aí, para você não se perder, ok? Então, faça aí os seus 6 blocos, até chegar aqui, ó, com 4 pontos, sempre com 2 correntes de intervalo. Quando chegar aqui, eu retorno. Terminei meus 6 blocos, respeitando toda a orientação, né? Agora, para sair, tá vendo, da parte oval, eu preciso fazer as duas correntes, que aqui tem a marcação, então é aqui. Eu vou colocar um ponto alto em cima desse primeiro ponto alto. Agora, na base normal aqui, é uma corrente só. Uma corrente, faz seu bloquinho. E aqui vai ficar sempre assim, ó, uma carreira, a carreira ímpar vai ter um bloquinho só aberto e as carreiras pares vão ter 2 bloquinhos. Só que respeitando as correntes, ó, 2 aqui e uma aqui, tá? 3 pontos altos nesse espaço, uma corrente, 3 pontos altos nesse espaço. Isso de mudar uma corrente, 2 correntes, ajuda aí no tapete não ficar cheio de babado e na parte oval não ficar encolhida, tá bom? Por isso que tem que ter essas mudanças aí de correntinhas. Uma corrente, aqui é só o padrão mesmo de bloquinho de 3 e uma corrente de intervalo até a gente chegar aqui perto da parte oval. Então, é assim, ó, na carreira ímpar, você vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 vezes o bloquinho de 3. E na carreira par, você vai ficar com 1, 2, 3, 4. Então, vai ser assim, ó, 5, 4, 5, 4, até a gente chegar, pelo menos aqui na parte reta, né, nessa parte aqui, até a gente chegar na base lá pra gente fazer o bico. Aí, aqui eu vou repetir os 2 bloquinhos abertos, igual eu fiz aqui, ó. Uma corrente de intervalo, sempre tem que ter ponto sobre ponto aqui no começo e no final, para a sua parte ficar bem bonitinha, bem retinha aqui, tá? Vai entrar para a parte oval, tem a marcação, então são 2 correntes. Vai repetir ponto sobre ponto e fazer o seu aumento no último. 2, 3, 4 pontos. Então, aqui é só uma repetição, 2 correntes e segue a vida aqui, fazendo todos os seus blocos de 4 pontos, até fazer por 6 vezes. Fez por 6 vezes igual ao outro lado lá, faz as 2 correntinhas de intervalo, prende o ponto alto aqui em cima desse para ficar retinho, uma corrente de intervalo, trabalha todos os seus bloquinhos até chegar aqui. Quando chegar aqui eu retorno com vocês, ok? Esse lado aqui, ó, esse lado e essa parte reta, é só uma repetição do que você já fez aqui e aqui, tá bom? Só prestar atenção aí. Trabalhei aqui toda a minha carreira usando o padrão que eu orientei. Fiz os bloquinhos, fiz meu bloquinho aberto aqui. Agora tem a marcação embaixo, então isso quer dizer que eu vou fechar com 2 correntes, tá? Venho na terceira aqui, puxo meu ponto baixíssimo e nossa segunda carreira tá prontinha. Vamos para a terceira. 1, 2, 3. Vai seguir ponto sobre ponto. Agora vamos ficar com 5, tá? 2, 3, 4 e o aumento no último, ok? Então, você vai fazer aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos com 5 pontos cada um, sempre usando 2 correntes de intervalo. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês pra gente fazer a parte reta para não ficar nenhuma dúvida. Então, aqui, a única coisa que vai aumentar é que vai ter o ponto de aumento no final de cada base aqui, ok? Transformando de 4 pontos para 5. Trabalhei aqui toda a minha parte oval bem bonitinho com aquela orientação.
cheguei aqui no final, fiz as duas correntes, ponto sobre ponto. Sempre vai ter esse ponto sobre ponto, tanto aqui, ó, quando você colocar o ponto aqui em cima, quanto quando você fizer o bloquinho fechado também. Aqui também, sempre você vai seguir ponto sobre ponto. Depois vocês vão ver que essa parte aqui vai ficar bem certinha, tá? Então, agora, ó, aqui nessa carreira de baixo é um furinho só, nessa são duas. Então, essa aqui é uma só, tá? Carreira ímpar é um furinho só. Então, você vai fazer o bloquinho fechado, completando os dois pontos altos aqui no começo, tá? Que eu falei pra vocês, 5 sempre na ímpar, 4 sempre na par. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. O quinto é 2 pontos dentro do espaço e um em cima do ponto alto. Aí, você vai seguir a vida. Duas correntes de intervalo, faz os seus bloquinhos de 5 pontos. Aqui também você deixa só um bloquinho aberto, um ponto alto aqui, 2 dentro do espaço. Faz todos os seus bloquinhos, essa repetição de bloquinhos, de 5 bloquinhos. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. É só uma repetição do que você já fez na carreira de baixo. A única coisa que muda é que cada bloco de aumento vão ficar aí com 5 pontos. Trabalhei toda a minha carreira usando aquela orientação, ó, ficou bem bonitinho. Tá vendo como ponto sobre ponto aqui, ó, ele vai ficando certinho? Trabalhei meus blocos aqui de 5 pontos, minha parte reta aqui com 5 bloquinhos. E vamos fechar essa terceira carreira. Uma, duas correntes, porque aqui tem a marcação, né? É só olhar na carreira de baixo, ó. Aí que você vai puxar o ponto baixíssimo. Puxou o ponto baixíssimo aqui, você vai subir 3 correntes. Vamos fazer nossa quarta carreira, sempre usando a mesma orientação. Ponto sobre ponto. Agora, nós vamos ficar com 6 pontos altos. 4, 5, 6, ok? Ó. Então, você vai seguir aí os 6 blocos com 6 pontos cada um. Quando chegar aqui, eu retorno para não ficar nenhuma dúvida, dou a explicação. A gente fecha essa quarta carreira, eu coloco no molde para vocês verem como tá ficando. Aí, a gente já vai trocar de cor para fazer aí a base bem lindona da nossa tampa do vaso do jogo de banheiro Miriam. Trabalhei aqui, ó, a minha parte oval, toda bonitinha. Vamos para a parte reta, tá? Duas correntes, opa, escapou aqui, duas correntes. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, coloco ponto sobre ponto. A carreira de baixo tinha 1, então essas vão ter 2. Uma corrente somente e faz os seus bloquinhos aí, usando as orientações, tá? Bloquinho, uma corrente, bloquinho, uma corrente. Vai fazer 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Vai fazer 2 abertos, igual a gente fez aqui. Vai seguir a vida aqui fazendo seus devidos aumentos. Vai fazer essa carreira também com 2 bloquinhos abertos. Segue 1, 2, 3, 4. 2 bloquinhos abertos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês já pra a gente fazer as devidas aí. Colocar no molde, né? E vocês verem como que tá ficando, tá bom? E seguir a vida aí fazendo nossa tampa do vaso. Completei minhas 4 carreiras, ó, ficou bem bonitinho, tá vendo? A minha parte oval, a parte reta. Agora, eu vou parar de fazer essa cor, mudar de cor, né? Então, eu faço 2 correntes, venho aqui na terceira, puxo um ponto baixíssimo, uma corrente de intervalo e corto meu fio. Vamos usar agora o marrom claro, né? Que estamos dando a sequência aqui no jogo. Então, ó, eu tiro, travo, vou passar esse fio aqui, ó, pegando só nos fiozinhos de trás, por alguns pontos, porque depois a gente já vai fazer os devidos arremates, tá? Aqui, como tem corrente de intervalo, a gente precisa pegar também nas bases das correntes, passar por elas, ó, puxando só no fiozinho de trás. E quando chegar nesse segundo bloquinho aqui dos aumentos, né? Antes de terminar ele, eu puxo meu fio pra trás e deixo ele lá para depois a gente arrematar, tá bom? Aqui eu posso dar uma puxadinha leve para esconder o fio, mas ajeito ele para ele não franzir. Então, a nossa base aqui já está no jeito, né? Eu vou pegar agora o molde e colocar para vocês verem como que tá ficando, tá bom? Ó, é assim que eu vou modelando, deixa eu tirar aqui o celular, modelando as tampas do vaso de acordo com o que eu preciso de cada modelo, tá? Ó. Então, por enquanto, tá assim, tá? Faltando bastante. Agora, a gente vai mudar de cor, dar sequência aqui nas carreiras, ok? E seguir a vida aqui fazendo nossa tampa do vaso. Agora, nós vamos dar a sequência aqui com o marrom claro, tá?
Ó, o nozinho que a gente finalizou tá aqui. Eu não vou amarrar aqui pra não ficar muito grosseiro, pra não ficar, porque ele fica bem firme o ponto aqui quando a gente faz o nó. Eu vou virar lá no outro início aqui, ó, onde não tem nó, eu vou amarrar o meu fio aqui, tá? Nesse primeiro ponto alto aqui da base aonde a gente fez os aumentos. Vou puxar aqui o fio, fazer meu nozinho, deixar um fiozinho razoável para depois a gente arrematar. Eu vou trabalhar em cima dele aqui e vou fazer a sequência. Essas carreiras que a gente vai fazer agora, eu só vou explicar. É onde a gente vai parar, ó, ponto sobre ponto. É a mesma sequência que vocês estão fazendo, de ponto sobre ponto, aumento no último. A parte reta também é a mesma coisa. Carreira ímpar, 5 blocos. Carreira par, 4 blocos. Seguindo a vida aí com a orientação que eu já passei nas 4 carreiras de baixo. Tá vendo aqui, ó? Carreira ímpar, carreira par. Então, é só você olhar na carreira de baixo que você vai saber o que você tem que fazer aí. Um bloquinho aberto, 2, 1, 2, tá? Mesma coisa tem que ser do outro lado, só a peça aí ficar bem lindona. Então, eu vou dar a sequência aqui em 4 carreiras na cor marrom, claro. Então, nós ficamos assim, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A nossa carreira de número 8, que vai ser, né, que fiz 4 nessa cor, vou fazer 4 na próxima. A nossa carreira de número 8 vai ficar com 10 pontos em cada bloco de aumento. E aqui na parte reta é só seguir a vida, seguindo as orientações que eu já passei, tá? Então, eu vou trabalhar aqui minhas 4 carreiras e volto com vocês, com elas já completinhas, pra gente já colocar no molde e vocês verem como tá ficando lindona a nossa tampa do vaso, ok? Então, siga a vida aí, eu vou seguir a minha aqui e encontro com vocês com as 8 carreiras aqui completas, ok? Oi, pessoal, voltei aqui com vocês com as nossas 8 carreiras aqui prontas, 4 caramelo e 4 marrom claro, só que ele ainda não chegou, tá vendo? O molde falta um pouco aqui ainda, ó. Ele não chegou. Como eu tô fazendo a peça junto com vocês e tô medindo, é bom para vocês aprenderem também aí, quando vocês precisarem fazer para aumentar. Coloca no molde, tem o seu molde, como eu já expliquei aí, de papelão ou uma tampa do vaso mesmo. A Lisa chegou, tá vendo? Ali ele até passou um pouquinho já, mas ele não conseguiu chegar aqui na... Ele tem que chegar antes da viradinha aqui, ó. Então, mais uma carreira pra mim já vai estar ótima. E aqui na frente também ele não chegou ainda na viradinha, pra tampa do vaso não ficar muito repuxada, tá bom? Porque ainda tem, né, eu tenho que dar mais uma chegadinha. E ainda tenho que fazer a carreira de ponto sobre ponto para fazer a marcação da redinha. Aí sim ele vai chegar aqui, ó, no nível que eu preciso dos dois lados e na frente, tá? Pra gente poder pôr a marcação da redinha para não ficar repuxado. Então, eu vou fazer mais uma carreira seguindo todo o padrão que eu já ensinei para vocês, só fazendo os aumentos aí. Então, essa próxima carreira aqui vai ficar com... Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, vai ficar com 11 pontos, tá? Você vai seguir seus bloquinhos aqui igual as carreiras anteriores, tá bom? E eu volto com vocês já com a nossa próxima carreira junto, para dar o segmento aqui a nossa tampa do vaso do jogo de banheiro Miriam. Então, a base aqui vai ficar com 9 carreiras antes da carreira de ponto sobre ponto e da marcação do bico, ok? Terminei a minha 5ª carreira aqui na cor marrom claro, né? Faço minhas 2 correntes, venho aqui na 3ª corrente do início, puxo o ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto meu fio. Tiro aqui o fio, dou uma travadinha e faço aquele jeitinho que eu faço de passar o fio por alguns pontos, pegando só no fiozinho de trás. Na hora de arrematar, já fica o seu fio passadinho aqui. Quando chegar aqui no meu último ponto aqui, no meu último ponto alto, ó, eu puxo ele pra trás e deixo ele lá pra me arrematar, tá bom? Então, por enquanto, a nossa base tá assim, né? Com essas 4 carreiras na cor caramelo e as 5 carreiras na cor marrom claro. Então, eu vou parando a aula por aqui. Volto com vocês na parte 2, pra gente já fazer a carreira de ponto sobre ponto certinho, colocar as marcações da redinha e seguir a vida aí fazendo o bico, tá? Aguardo vocês na parte 2 da nossa tampa do vaso do jogo de banheiro Miriam.